Então, boa tarde, vamos lá. Falar sobre o último tema, não menos importante, dessa tarde de hoje. E o nosso tema de agora é nem só de testes isolados de um software, então a construção de testes de contrato, utilizando uma biblioteca chamada Pact.io, na UI com REST, com React.js e na API com Ruby. Caiu. Sua webcam. Será que eu caí? Ou é aqui? Ou não? Tua imagem caiu, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Será que... a Bruna falou que tá tudo certo lá. Eu vou me apresentar enquanto ele volta. Meu nome é Daniel, como vocês estão vendo. Eu sou engenheiro de software no Cesa, tem alguns poucos meses. Moro em Palmas, Tocantins, assim como o Victor. Sou graduado, eu tenho bacharel em sistemas de informação e estou fazendo uma pós-graduação em arquitetura de software. Eu gosto muito de aprender a ensinar. Ensinar, estou começando, começo de carreira ainda. Já tive umas experiências para trás, essa é a minha primeira palestra, eu estou bastante empolgado. Tenho muito orgulho de minha empresa, do Cesa. Era um sonho trabalhar aqui, agora estou tendo muitas oportunidades, estou curtindo demais esse momento. E é muito massa. Vou voltar aqui para o Vitor, para ele se apresentar. Bom, de novo aqui caiu. Pô, cara. Open não gosta de mim. Falei várias vezes, né? Não tem como gostar. Vamos lá, então meu nome é Vitor, eu sou engenheiro de software especialista aqui no Cesa. Bom, eu só estou continuando isso com muito calor. Sou graduado em Sistema de Informação pela CEUP-UBRA, tenho um mestrado em andamento como engenharia de software pelo School e também sou um cesariano com muito orgulho e muita paixão e sou apaixonado por aprender e ensinar. Família César, exatamente. Isso. Já me apresentei enquanto estava fora. E aí vem a grande pergunta, né? Afinal, se os testes estão no grau, Mami, como estão esses testes na aplicação? Se os testes da aplicação só envolvem a aplicação, o monolito de UI e o monolito da API, ou se existe realmente um teste de contrato que valide essa comunicação entre o API, ou até mesmo a comunicação entre API ou UI. E aí, para começar, eu acho que a gente precisa entender o que é esse negócio de teste de contrato e o que é um contrato em si. Um contrato, então, pelo uma definição de um dicionário, ele é um pacto entre duas ou mais pessoas, né, que obrigam a cumprir determinadas condições entre as partes e que descreve quais são essas condições. Então, como um contrato hoje de uma prestação de serviço, onde que determina quais são os serviços, esse teste de contrato, então, ele também é um pacto entre dois serviços, API, UI, que a gente vai chamar de provider e consumer, ou provedor e consumidor, que nada mais é do que um teste que é um teste de contrato que vai confirmar que a forma de comunicação entre ambos ela é íntegra e que ela respeita aquele formato, aquela estrutura sempre, e que se algo mudar, esse teste vai quebrar e vai alertar ambas as partes. Aí a gente tendo uma noção assim da ideia do teste de contrato, né? Vamos supor, duas APIs que estão se comunicando, ou duas funções lambdas que se comunicam, ou uma infinidade desses serviços, a gente precisa garantir a integridade delas, né? E os testes de contrato é uma dessas formas da gente fazer isso. A gente pode usar formas muito mais complicadas, mas, assim, o teste de contrato é uma forma bastante legal da gente estar fazendo isso. Tem um custo baixo, é econômico, é rápido de se executar. E a gente havendo esse contexto, quero validar esses contratos.
que ferramenta eu posso utilizar para isso, né? E nesse contexto, o Pact.io é uma dessas possibilidades. Se você jogar no Google, possivelmente você vai encontrar muitas outras, mas a gente já tem uma intimidade com o Pact.io e a proposta da palestra aqui fala sobre ele. É uma ferramenta bem legal, ela foi construída exatamente para a gente implementar testes de contrato nas aplicações, e ela foi inicialmente desenvolvida para a stack de Ruby on Rails, e à medida que ela foi crescendo, ela foi sendo implementada para outras stacks, Java, .NET, PHP, JavaScript. A gente aqui vai trabalhar com duas, até para mostrar essa questão da flexibilidade, até porque tratando de ambiente de microserviços, você pode ter o uso de várias stacks, então precisa de uma ferramenta que ofereça tal flexibilidade, né? E ela vai, o que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer? Ela vai auxiliar a gente na geração dos contratos. A gente tem um consumidor, tem um provider. O consumidor vai gerar a expectativa dele no JSON, o que é que ele está esperando da API, e o Pact.io vai auxiliar em todo esse processo, tanto no consumidor quanto no provider, para verificar se o provider está atendendo às especificações. E assim, o Pact.io, como já falei, a gente pode usar para validar o contrato entre comunicação entre funções lambdas, por exemplo. A gente já sabe que pode trabalhar na questão das APIs, comunicação entre microserviços e tudo mais, em APIs REST. A gente pode trabalhar com ele também em ambientes que a comunicação acontece via mensagem, como mostra o diagrama. O diagrama aqui, a gente tem vários produtos ou providers e vários consumidores, inclusive com diferentes stacks. E a gente pode usar o Pact.io para fazer a validação dessas integrações que ocorrem via mensagem. E como não poderia faltar, tratando-se de teste, a gente precisa automatizar as coisas. E o Pact.io, ele fornece as ferramentas necessárias para a gente implantar nossas pipelines, por sinal muito robustas, para automatizar todo o máximo o processo. Basicamente funciona assim. Tenho dois diagramas aqui, um que representa como funciona o fluxo no consumer, como funciona no provider. No consumer, que no caso a gente vai mostrar uma aplicação React que consome determinados endpoints de uma API desenvolvida em Rails, a gente desenvolve nossos testes unitários que valida aquilo que a gente espera, e a gente define toda a nossa expectativa como consumidor. Eu vou consumir um endpoint, sei lá, /usuários /1 para recuperar um usuário. Nos meus testes unitários, eu vou escrever todas as expectativas do que eu espero de retorno. Eu posso validar cabeçalhos, posso validar o body, eu posso validar o tipo dos atributos e algumas outras coisas que o Pact.io, principalmente a última versão, a última especificação do Pact.io que ele usa, permite. O Pact.io gera um JSON para a gente com todas essas informações que a gente tem que mandar para o provider para ele fazer lá a verificação. Eu gerei o JSON aqui no consumer, e aqui tem um detalhe que, quando eu defino as minhas especificações, o que o consumer espera, o Pact.io ele vai mocar um provider para a gente. A gente não vai precisar acessar um provider real, consumir a API real. Eu acho que esse é um dos grandes pulos do gato aqui nesse contexto, que você não precisa ter ambientes complexos, super integrados, com bancos de dados e fazer todo um fluxo para você conseguir testar no seu consumer e gerar a sua expectativa. O Pact.io, ele moca o provider com base no que você está esperando, porque o objetivo aqui é gerar a sua expectativa. Então, ele moca o provider para você, você consome e ele gera tudo bonitinho, roda os testes e pá. Você tem seu JSON com suas expectativas. Enviando o JSON para o provider, que você pode fazer, pega o JSON, manda ali no Teams para a equipe, ou pode mandar por e-mail, é uma forma que pode acontecer, não é o ideal. O Pact.io, ele provê uma ferramenta para fazer essa intercalação, né, de enviar o consumo, enviar a expectativa dele para o provider e o provider fazer a verificação. A ferramenta se chama Pact Broker. Você pode rodar isoladamente das suas aplicações. É muito massa isso.
E ele fornece até uma interface visual lá para você conseguir ver os testes que rodaram e conseguir ver lá em vermelhinho ou verde o que deu errado, as versões e tudo mais. Chegando o consumer enviando o JSON para o provider, para a API lá onde ela está implementada, o Pact ele vai ler esse JSON que você mandou e vai mocar o consumer. Então, tipo, o provider não precisa do consumer real. Como o Pact já sabe o que o consumer espera, ele moca o consumer para o provider. Aí o próprio Pact vai fazer as requisições de acordo com o que você estava esperando na realidade, vai solicitar para o provider. E o provider vai fazer o processamento que ele tiver de fazer lá, e vai retornar isso para o Pact. A resposta que o provider retornar para o Pact, que a API retornar para o Pact vai comparar com a expectativa do consumer. Se bater, se os dois forem iguais, ou o provider atender minimamente o que o consumer pede, acontece, sucesso, é show, tudo passa. E aí, vendo esse fluxo, a gente já tem já vê algumas vantagens, A gente vai conseguir encontrar os bugs muito mais rápido, já no ambiente de desenvolvimento. Você não vai esperar chegar lá na produção para descobrir que a API que o front-end, por exemplo, estava consumindo mudou lá no serviço, né? A equipe que desenvolveu a API removeu um campo lá e a API quebrou em produção. Puta problema. Aí a gente reduz, como eu mostrei a estrutura de mocagem que o Pact faz, de mocar o provider para o consumer e mocar o consumer para o provider, a gente não precisa dos ambientes integrados. Eu posso gerar a minha expectativa hoje e amanhã o provider pegar esse JSON e rodar lá e vai tudo funcionar lindamente. Vai saber se a integração está acontecendo normal. Eu não preciso ter tudo rodando ao mesmo tempo para acontecer. E tem uma outra coisa que o Pact fornece, que é o Can Deploy. Can Deploy. Ele é um recursozinho simples que você acessa e ele retorna um ok ou não ok. Se os testes passaram, os testes de contrato que você rodou passaram, ele vai retornar um ok. Então, você está liberado para fazer o deploy. Pelo menos a parte dos testes de contrato está ok, pode fazer o deploy, a integração está do jeito que você esperava, que todo mundo esperava, sucesso, faz o deploy. Com a parte da automatização, de tudo que o Pact.io fornece para a gente vai ter implantações mais rápidas, mais seguras, porque a gente não vai ter aqueles probleminhas de divergência entre o consumer e o provider, e a gente vai conseguir implantar com mais frequência. E a gente vai, como eu falei, o provider tem que ter acesso ao JSON da expectativa do consumidor, o Pact Broker vai auxiliar nisso. Então, também nesse ponto, zero burocracia. E como eu já falei, a gente pode criar pipelines bem robustas com o Pact.io. Inclusive, o Pact.io ele tem um serviço em nuvem, a gente não vai falar, estou mencionando para caso alguém queira olhar, o Pact.flow, que ele fornece uma infraestrutura em nuvem com PactBroker e tudo que eles têm a oferecer para você utilizar lá. Aí você pode utilizar a infraestrutura deles para fazer o gerenciamento dos contratos. Tem que pagar. É isso. Bom, então vamos falar um pouco sobre um exemplo para tentar entender um problema real ou um problema a partir de um problema fictício de como que isso pode acontecer. Então, por exemplo, a gente tem um sistema que vai fazer uma listagem de produtos e aí esses produtos eles vêm do almoxerifado e para ser exibidos lá na frente de venda. E aí a gente tem as especificações do que vem, quais são as características, os atributos que representam o produto. E nesse caso aqui a gente tem apenas um exemplo de name, type, quantity, price. Então tem o nome, a quantidade e o preço do produto. E lembrando que essa frente de venda, ela consome então o sistema de almoxerifado para poder listar esses produtos lá na frente de venda e para que todo o fluxo dentro do sistema de frente de venda consiga ser executado. Sim. Aí temos aqui a estrutura do nosso exemplo, né?
O provedor é consumido pelo consumidor, pela frente de venda, né? Então, tipo, aqui a gente tem que ter uma integração certinha, né? Tem que, pô, a frente de venda espera algo do almoxarifado, são sistemas separados. A gente tem que garantir a integração para que nada aconteça de errado na frente de venda, né? Então, pô, os testes de contrato ajudam demais nisso. E, assim, é bom reforçar que a gente está falando da integração, de garantia de request e resposta para ver se o que um está esperando do outro está acontecendo. A gente não está falando de regras de negócio. Esses testes assim, a gente cuida com outras coisas. Aqui a gente está tentando garantir a comunicação correta entre as APIs. Aí, voltando, por exemplo, o que é que poderia acontecer? O provider poderia mudar como é retornado o preço. Pô, antes tinha um atributo price pô, alguém, por algum motivo, resolveu dividir esse price em outros preços. Aí, no caso, lá no front-end, que está consumindo, ele teria que tratar isso. Só que ele não sabia. E no almoxerifado subiu essa alteração para a produção e, consequentemente, vai quebrar na produção, né? Porque o front-end não sabia disso. No ambiente em que a gente tem os testes de contrato, antes do provider fazer o deploy, por exemplo, para a produção, ele rodaria os testes, ou para QA, ou no ambiente de desenvolvimento, ele rodaria os testes para verificar o que a frente de venda estava esperando dele. Aí ele via, a frente de venda está esperando só o price. E eu tenho 3 campos aqui, vamos corrigir esse esquema. Então, pô, aí o pessoal ia discutir o que estava certo e o que deveria ficar e resolver ali na paz, sem muito transtorno. Aí, eu já falei, né? Quebrou na produção, porque um campo virou 3 e o consumer não sabia que o provider tinha feito essa transformação. Exato. E agora, o que dá para fazer, né? No computador funcionou, na CI funcionou, local funcionou. Leva o PC para a produção. Leva o PC para produção. Então vamos ver como é que é isso na prática. Eita, calma. Eita, tô dando spoiler dos negócios, tudinho. Calma. Transtorno, calma. Eu vou compartilhar aqui o meu VS Code e mostrar a parte de consumer para vocês. Aconteceu alguma coisa? Eita, não posso perder tempo. Tá. Eu tenho um projeto aqui que está disponível lá no GitHub, depois vocês podem acessar, a gente vai deixar os links em algum lugar. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que a gente viu lá naquele diagrama. A gente tem que fazer o setup aqui do nosso pact, né? A gente vai precisar mocar o nosso provider. Aqui nesse arquivo setup, a gente define essas configurações do provider, né? O host, a especificação do pact que ele vai utilizar. O pact ele tem versões de especificações. À medida que a versão sobe, tem mais recursos. A gente tem o nome do consumer, o nome do provider. A gente tem a porta em que ele vai rodar e tem algumas outras configurações, como o CORS. E eu falei que a gente tem um pact broker, né? A gente pode, o consumo, enviar a expectativa dele para o pact broker para o provider acessar. Então, a gente tem que configurar isso também. Nesse arquivo publish.js, a gente tem essas configurações com a URL do provider, senha, password, a versão do consumer. Então, a gente tem tudo isso porque a gente precisa. Aí, na prática, o quê? A gente vai ter testes específicos para a gente tratar os testes de contrato. A gente tem os testes unitários normais, que a gente vai ter na aplicação. A gente vai ter os nossos testes PACT específicos. E ele vai cuspir no final um JSON para a gente. E, basicamente, aqui a gente verifica 2 endpoints dessa API, do Metric API. A gente cria aqui um body, eu guardei aqui uma variável, né? Um body com aquilo que a gente espera receber, para a gente usar aqui embaixo. Aqui eu chamo o provider. Essa parte aqui, eu estou criando as interações no provider, para ele mocar direitinho o que a gente espera. E o Pact.io vai usar essa especificação para gerar o nosso JSON. Eu passo aqui o state, essas informações são úteis lá no provider. Aqui eu dou uma descrição do que é que eu estou esperando receber.
E aí eu tenho duas seçõezinhas aqui, onde eu especifico o que, como vai ser a request. Isso aqui vai ser útil na frente, vocês vão, como para o provider, para o packet conseguir mocar o consumer no provider, né? E também para a expectativa. Ele vai usar essas informações. E eu tenho informações da resposta. Eu espero que essa API, quando der sucesso, ela vai me retornar um 200. 200 ok, e eu quero que esses headers específicos aqui, né? Por exemplo, aqui eu estou falando que a resposta tem que vir no tipo de JSON. E aqui eu falo o body que eu espero, né? Que eu espero receber. Então, aqui eu adicionei uma interação que o packet vai usar para mocar e para gerar essas informações. E aqui eu tenho um testezinho unitário simples, onde eu chamo uma API. Aqui, nesse caso, é bem simples, mais didático. Essa API que a gente criou aqui usando o Axis, ela já está apontando para o provider, para o nosso provider mocado. Caso vocês queiram fazer algo mais robusto depois, existe uma ferramenta, existe uma outra lib do Pact, chamada Karma Pact.js, que vocês podem fazer interceptar as chamadas que vocês têm nos testes e redirecioná-las para os mocks. Depois vocês podem dar uma olhada, que é bem legal. E aqui eu faço toda a verificação, no fim eu encerro, se der falha eu lanço o erro. Beleza. Eu tenho o teste aqui de criação de uma métrica, né? Eu tenho o body aqui que eu envio para receber. Aí eu adiciono uma nova interação aqui no meu provider, que ele vai mocar isso, a criação, o serviço de criação do metric, né? E aqui eu dou o nome para o meu state, né? Eu tinha criado um 2 aqui, tá. E eu passo parâmetros. Isso aqui vai ser útil para o provider, para quem for implementar os testes de provider. Já pode receber esses parâmetros e usar isso aqui para cadastrar direto no banco. Então, facilita a vida do provider, de quem for implementar os testes no provider. E isso aqui, como é que fala? Isso aqui é uma coisa da especificação 3. Inclusive, eu implementei isso aqui hoje, porque a especificação 3, que eu declarei aqui no setup, ela está disponível na lib beta. Aí, inclusive, eu estou usando uma versão beta aqui do Pact.js, ainda não está na versão, na release de suporte longo, né? Então, estou usando a versão beta para mim conseguir utilizar essa facilidade. E se você usar a 2, você não vai conseguir fazer esse esquema que eu fiz aqui de enviar os parâmetros. Vai enviar só o nome do state. Aí a descriçãozinha, beleza? Aí eu falo aqui como eu quero a requisição, como é que vai ser a requisição, o que é que ela vai aceitar, o content type e tudo mais, o tipo, e a resposta que eu espero, né? A API ela vai me retornar o status 201 de criado e o content type. E aqui o body que eu espero, né? Aqui é uma coisa do Pact que tem muito mais coisas que você pode utilizar, mas quando eu pego aqui do match, do Pact, o integer, né? Eu estou forçando o Pact a comparar o tipo do ID. Então, se a API me retornar o ID em formato string, na hora que for rodar os testes, lá vai dar errado. E aqui eu faço o meu teste unitário bem simples. Aqui lembrando que vocês podem fazer os testes para verificar tanto as situações de sucesso quanto as de erro e tudo mais. Eu tenho os scripts aqui no Pact.json, eu tenho o Pact test e tenho o Pact publish, que vai enviar o meu JSON. O Pact text, o Pact test, ele tem aqui os atributos, ele passa aqui o setup file, aquele arquivozinho que a gente tem aqui com as configurações do mock do provider. Então, a gente roda ele e na saída a gente vai ter um JSON aqui, ó, esse JSON aqui. E esse aqui é o que o provider vai usar para comparar com o que ele está oferecendo, que o Pact vai usar para comparar, no caso. Aí eu tenho toda aquela estrutura lá que eu declarei nos testes. Você pode fazer isso aqui manualmente, se quiser, mas óbvio, vai dar muito trabalho, né? É melhor escrever os testezinhos bonitinhos e tudo mais. Aqui eu tenho o response, né? O que eu estou esperando, tem o body, data, tem os 2 registros que eu falei que eu estou esperando. E aqui ele faz os matches do tipo do ID. Isso o provider vai utilizar
o Pact vai utilizar para mocar o consumer no provider e fazer toda a comparação. O provider, o Victor vai apresentar aí para vocês. Deixa eu falar de apresentar. Cadê? Ah, estou com a setinha no lugar. O provider, ele foi desenvolvido em Ruby on Rails. Exato. Bom, eu não vou dar muito detalhe sobre a implementação da estrutura para responder isso. A gente vai só tentar entender como é que esse provider, a gente vai passar o link também desse projeto para vocês terem acesso. Então, dentro do Rails, eu vou, obviamente, importar e utilizar a biblioteca do Pact, que está aqui embaixo instalado. E aí eu vou declarar, então, meu Pact Helper aqui, com as definições do nome do meu provider, da aplicação, qual que é a porta que eu vou ter acesso ao Pact Broker, para que ele consiga baixar a última versão. Nesse caso específico aqui, eu estou dizendo para ele que estou só fazendo a sobrescrita e dizendo para ele que ele vai consultar isso localmente, já que eu posso também utilizar ele localmente nesse mesmo arquivo que o Daniel mostrou, né? Que nada mais é do que a descrição do contrato, onde está presente todas as interações, todas as informações do provider, quem é o provider e o consumer, e dentro de cada interação, quem são os estados do provedor, né, com os parâmetros que o provider vai utilizar para criar, quais são como que é o formato do request e como é que é o formato do response. O que o consumo espera, né? Exatamente, o que o consumo espera para conseguir mocar essa requisição para a própria API. Uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, na definição desse provider state aqui na definição, ele tem um nome e tem os seus parâmetros. Então, para você receber esse parâmetro, que é esse objeto, nada mais é do que um provider state na criação, onde eu vou dizer que esse provider state faz referência a esse consumer e que ele representa esse nome, né? E aí ele vai fazer o match. Eu recebo, então, esses parâmetros que foram declarados lá atrás e utilizo o próprio modelo para fazer a criação do objeto no banco de dados com esses parâmetros, certo? Ou seja, tudo que a UI ou que o meu consumidor ele espera receber e tudo que ele criou, eu vou recriar ele aqui no banco de dados para que eu possa, numa requisição para a própria API, conseguir retornar esses registros e verificar, fazer um match disso, que ele já faz fazer automaticamente. Da mesma coisa aqui nessa interação do post, mas na interação do get é a mesma coisa. Aqui eu faço a criação de 2 registros utilizando o mesmo provider, né, com informações diferentes. E faço aqui a definição do request e faço a minha definição aqui do que eu espero que vai ser retornado, que nada mais é do que os 2 registros que eu requisitei e quais são os atributos que eu espero. Alguns detalhes aqui que desses match rules aqui são regras que eu estou definindo. Por padrão, ele vai sempre verificar o nome, o valor e o tipo do valor também. E aqui nesse caso, para ID, eu falo para ele utilizar só a regra de type, ou seja, ele não vai verificar o conteúdo e sim o tipo do retorno, nesse caso que é inteiro. E para create at e update at, que são atributos padrões do framework Rails, que é a data da criação e a data da última atualização. Ele também vai verificar o type, porque isso são objetos, são atributos automaticamente atualizados, e isso não faz muita importância eu verificar o conteúdo dessa informação. Então, diante com esse arquivo aqui, que é o meu contrato, e com a definição do meu provider, né, para saber como que eu vou criar o record, recebendo esses atributos que foram definidos no contrato, eu consigo, então, executar o processo para que esse teste seja validado, né, esse contrato seja validado. Aqui a gente tem um makefile, e aí eu vou dar um makeup aqui para subir o meu Docker. Assim, eu estava até antes da palestra conversando com a minha equipe sobre, o pessoal ainda não conhecia, e o pessoal ficou assim muito, qual o benefício? Por que eu vou escrever teste? Eu não posso fazer isso de outra forma, mocar de outra forma, fazer essas coisas? Você pode. Você pode ter uma estrutura de testes mais complexa, onde você tem que ter todo um ambiente simulado, as integrações, tudo rodando direitinho, e fazer teste manual ali no Postman, consumindo, fazendo tudo isso.
Só que, pô, é um processo, ou esperar que isso vá descobrir lá pelos QAs ou pela produção, lá na produção se está tudo funcionando ou não. Então, pô, os testes eles servem para validar essa comunicação. E como vocês podem, eu acredito que não está aqui, que não é um bicho de 7 cabeças fazer esse processo. Isso aí, assim, subi a minha aplicação aqui, né, minha API no Docker, via Makeup, e eu rodei aqui o meu alias que a gente tem via Make, que é o Pack to Verify, que não mais é do que uma contração aqui para chamar esse código para fazer a verificação desse teste. Ou seja, eu não preciso criar um teste específico, eu preciso chamar o teste que já vem dentro da biblioteca, que ele vai servir de entrada esse contrato, e na hora que eu executar, ele vai fazer toda a verificação do contrato entre o consumidor e o provedor dessa informação, que é o próprio API. E aí ele vai verificar aqui todos os contratos, todas as interações que estão feitas aqui, estão definidas no contrato, são essas duas interações, e vai verificar todas as informações, como validar o status, validar o body, e vai validar também os headers que foram definidos. E aqui ele falou que tudo deu match, passou os testes, as duas interações que foram definidas. Isso significa que os atributos que a UI espera, ou o consumidor espera, estão sendo fornecidas da mesma forma. E aí eu vou fazer uma modificação aqui para a gente ver o teste quebrando. Quebra aí alguma coisa. Aqui na resposta, eu não vou esperar, então, que, por exemplo, venha essa variável date. E aí eu vou executar o teste novamente. Eu acho que você tem que colocar, porque o contrato está sendo atendido, né? Eu acho que é melhor você mudar o nome de uma das variáveis. Bem interessante. Aí no JSON, põe value 2 aí, por exemplo. Deixa eu ver. Value 2. Isso não vai acontecer, não. Na hora da verdade, sempre acontece. Exatamente. Aqui quebrou e ele quebrou, tá vendo? já disse que ele não esperava isso, que essa tarjeta vermelha, mas isso foi retornado. Ou seja, significa que existe um atributo a mais que o provedor está fornecendo que o consumidor não está esperando. Da mesma forma que pode existir o inverso, né? De que uma variável que o consumidor espera vir e ele parou de vir, ou mudou o nome, ou qualquer coisa aconteceu dentro desse contrato. Aí esse é o pulo do gato, né? A gente conseguir pegar isso nos testes. Porque, assim, geralmente a gente vai fazer todo o processo complexo, ou ficar testando, requisitando a API para verificar o dado que está vindo, dando um log lá no JS. Fazer esse tipo de coisa. Aqui, pô, contrato rodou antes do deploy, deu falha, pronto, não vai para produção, não vai quebrar o sistema e causar transtorno. Exatamente. E esse tipo de contrato ele não necessariamente precisa ser feito entre a API e a UI de um próprio sistema, mas pode ser feito entre API e API de dois sistemas diferentes, onde que acontece uma integração, por exemplo, e aí muitas vezes essa integração roda em background, mas se acontecer algum erro, por exemplo, você utiliza o Sentry para logar o erro lá, mas será que realmente você está vendo o Sentry todos os dias? E essa integração está íntegra? Como você tem certeza disso? Bom, talvez quebrou há muito tempo e você não está sabendo por quê. E uma ação que deveria estar acontecendo não está acontecendo. Porque mudou alguma coisa no sistema e aí uma falta de comunicação ou uma falha na comunicação vai trazer isso e aí vai trazer uma falha. Muitas vezes isso pode acarretar em perdas e em prejuízos. Por isso que testar essa comunicação entre consumidor e provedor, e por isso que a gente até usa esse nome, porque não necessariamente é UI API ou API API, que ela está funcionando e ela está sendo, esse relacionamento está sendo atendido da forma em que os dois esperam, né? Que o consumidor espera e que o provedor espera. Isso.
Bom, eu acho que é isso. É isso. Compartilha o slide aí. Deixa eu compartilhar aqui. Janela. Bom, diante disso, deixa eu só puxar minha tela para cá. Bom, diante disso, era isso que a gente queria mostrar, a importância desses testes de contrato entre duas aplicações e que um software não só viva, então, de testes isolados, ou seja, teste das funcionalidades internas do software, e sim, se houver uma comunicação com o software externo ou que essa aplicação de uma API, por exemplo, seja consumida por alguém, que haja um contrato que rogue, que julgue esse relacionamento, e evitando sempre que isso quebre na produção e que isso traga transtornos. E obviamente, num deploy, a gente nunca espera que a aplicação quebre lá e, enfim, o caos seja instaurado por muitas vezes uma especificação, um atributo que mudou e a gente só vai descobrir ali depois de uma sexta-feira, 18 horas da tarde. Isso. Exatamente. E a gente colocou o link dos dois projetos, é um projeto simples só para ilustrar como que é simples construir esses tipos de teste. E aí é uma observação que esse teste que é feito na UI é só apenas com o único objetivo de gerar o contrato. Então a gente não, quando o Daniel mostrou, ele não tem objetivo nenhum de verificar se a informação veio certa, se o nome do atributo é esse ou nada, já que a API está sendo mocada. Aquelas informações são só o insumo para a geração desse contrato que será publicado, certo? E aí, para um segundo momento, você utiliza ele. Isso. Exatamente. Então, vamos abrir para perguntas, né? Sim, sim. Ou muitas vezes todo mundo entendeu e não tem pergunta nenhuma. É uma das possibilidades. São várias possibilidades, verdade. Ou não entenderem e não conseguem perguntar sobre. Ou não entenderem e não conseguem perguntar. Verdade. Então, acho que quer dizer que todo mundo entendeu aqui, pelo visto. O chat está todo mundo assim. Vão implementar. Talvez eles estejam implementando já o teste. Nem perceberam que a gente está aqui conversando e finalizou o conteúdo e já estão com a mão na massa. Sim, sim. Aí vocês deem um feedback aí depois, galera, sobre a palestra. Beleza? Dá para validar versões diferentes da API para clientes diferentes. Você pode definir o endpoint que você for consumir lá. Se você vai consumir 2 endpoints de versões diferentes, um da versão 2 da versão 3, por exemplo, você pode definir lá e vai tudo funcionar. Exato. Já que na mocagem do provedor, você utilizará o provedor da versão 2 para cliente X. Então, sim, você pode ter vários provedores, né? Não um só, e cada provedor sendo com uma informação. Só um único detalhe, que é a especificação 2, ela não permite que você inclua atributos dentro do contrato. Isso significa que, se tu está testando, por exemplo, um GET com todos os produtos, tu não consegue indicar quais são os produtos que tu espera receber. E na versão 3, tu pode dizer que eu espero receber o produto A, o produto B e o produto C. E se tu espera receber o produto A, B e C, e tu vai dizer quais são esses parâmetros, quando o provedor receber essas informações, ele vai criar o produto A, o produto B e o produto C, certo? Porque quando ele chamar essa requisição, é esses dados que vão estar no banco de dados, né? Porque na execução dos testes, o banco de dados está limpo. Na versão 2, tu vai mandar, então, só um nome que vai especificar, e aí o provedor é responsável por implementar quais são os registros que vão ser inseridos para esse teste. E aí, nesse caso, aí precisa de uma comunicação maior, se você não for, se o provedor e o consumidor não forem da mesma equipe, porque aí vocês têm que alinhar que o produto, vai vir um produto com o nome A, e um produto com o nome B, e um produto com o nome C, com esses atributos, porque o consumidor não consegue dizer quais são os atributos para que o provedor consiga criar. Tem várias outras diferenças, mas essa é a principal diferença entre a versão 2 e 3, a especificação. Aí, se você for implementar em uma das stacks diferentes
das que a gente usou, e você tem que verificar se as bibliotecas têm suporte para a especificação 2 ou a 3. No caso do Pact.js, nas versões stable ainda não tem, mas na beta tem, então está a caminho, né? E isso é muito bom. Eu tinha até ficado triste quando eu vi que não tinha, mas depois descobri que tinha na beta, eu fiquei feliz de novo. Aí eu até usei isso no projeto, para vocês verem. Mais alguma dúvida, galera? Não, parece que Iago já está finalizando aí. Márcio também iniciou o desenvolvimento. E Elizabeth já está falando pro time dela. E estão mexendo na mão na massa já. Isso é Sim, sim. brilhante, então. Já tô com o VS Code aberto. Acabou. Pro meu time de QA. Ezequiel tentou, instalou e tá funcionando. Já tá até rindo. Aí, assim, eu acho que é válido falar que, tipo, você não precisa desenvolver esses testes exatamente no projeto. Você pode fazer um projeto separado e rodar esses testes tranquilamente, né? Porque a ideia é Exatamente. só gerar o contrato. Então, pô, se o time de QA quer eles implementarem esses testes, eles podem ter um projeto. Eu até vi alguns autores recomendando que fosse separado para você não ter que rodar no mesmo build do projeto. Você pode ter um projeto separado com os testes e rodar eles separados lá. Eu, particularmente, acho mais de boa no mesmo projeto, né? Olha isso, o líder de edição da... Vai ver se o nosso código tá bom mesmo. Vixe, Maria, eu Ixi. vou bloquear o projeto agora, né? Sim, sim. Aquele medo. Então é isso. Brincadeirinha. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Não sei se a Nath vai falar alguma coisa sobre o encerramento, mas essa é a última atividade que nós temos no dia de hoje, no último dia do TDC. E bom, a gente agradece. Falou, pessoal. Obrigado pela audiência. Falou, até mais.